Espaçocapela.com.br. Entrevista Cláudia Barbosa, autora do livro As Mulheres na Política Local. Acompanhe conosco. Bem-vindos, amigos que acompanham a página espaçocapela.com.br. Estamos aqui no distrito de Palmeiras, né? E ao meu lado aqui está a Cláudia Barbosa, né? Isso. Cláudia Barbosa, para quem não conhece, certamente é filha do Afonso, né? Grande amigo Afonso. E ela escreveu um livro, ela mora na Bahia já há muito bem. Quanto tempo, Cláudia, você mora na Bahia? Já tem 29 anos que eu estou em Salvador. 29 anos. Uhum. Já faz uma vida, né? Mas sempre indo e vindo, né? E agora você resolveu escrever um livro com relação às mulheres na política. Foi. Esse livro, ele surgiu há bem tempo atrás, né? A ideia de... Eu trabalhava na União dos Municípios da Bahia, né? Então eu lidava muito com as prefeitas e com os prefeitos também. E aí no mestrado eu fiquei interessada em saber como é que as mulheres chegam na política, né? Então investiguei muito essa questão e no doutorado também. Aí foi onde eu fui entrevistar essas mulheres, fui saber como é que elas chegam na política. Foi a longo prazo, A já longo vem trabalhando nesse livro há bem tempo. Muito tempo. A ideia inicial nem era livro, mas depois você fica com pena, né? Então, uma tese de quase 400 páginas, eu falei, não, vou tirar uma parte aí e vou colocar no livro. Eu digo assim, Capela Nova precisa bastante de ler esse livro, porque Capela Nova para mulher, atualmente temos uma vereadora lá, né? Isso. Mas é difícil ter a mulher na política, ganhar espaço, principalmente na cidade pequena, né? Sim, sim. Capela Nova nunca teve uma mulher na prefeitura, né? Como vereadora, acho que foi só uma também, né? Pelo menos que eu lembre, né? E assim, tem muitos municípios que ainda não tiveram, né? E aquela ideia, por que elas vão? Porque o senso comum acha que as mulheres não gostam de política. Mas as mulheres gostam de política, elas participam o tempo todo, mas nos bastidores, Com certeza. né? Na fofoca do dia a dia, né? Nos trabalhos menores. Eu até estava na Mega Sena há pouco tempo, estava reparando na Mega Sena, estava parando nesse 15 esperando o carro passar para vir de viagem, né? Aí você olhei para mulher passando dirigindo, porque a mulher vai ocupando bastante espaço, né? Não só na política, mas em qualquer área, né? Exatamente, mas assim, elas não ocupam espaço que ainda é muito invisível, né? Então, muito não se fala nelas, né? E assim, outras pessoas já acham que elas vão ser diferentes. E não é isso, né? Todo mundo, os humanos, eles são muito parecidos, né? As mulheres também fazem corrupção, as mulheres também têm vícios. Sim, muitas vezes as pessoas pensam, sim, mas o livro só fala de bem. Não, mostra também algumas coisas, né? As histórias delas, as dificuldades que elas encontram. O livro? Então, tudo isso. Esse é o livro. Bastante página, né? Um Com certeza pouquinho. deve ser bastante interessante, né? Ele tem uma parte que é mais acadêmica, né? Então, aquela parte que a gente fala de política, no sentido de política é a liberdade, né? A política só tem sentido se ela for para o bem comum, né? Depois tem uma outra parte que fala da história do voto das mulheres no Brasil, né? Porque parece que foi uma coisa simples, mas não foi, né? Foi uma luta grande. E depois a gente vai mais para o dia a dia, para perguntar a essas prefeitas como é que elas chegaram e como elas fazem a administração delas, né? Tem determinados lugares, né, que o homem acha que é superior, né? Sim. Não rende, né? Sim. E tem muitas mulheres que vão por conta disso, né? Porque o marido não pode ser candidato e elas entram ali ou como filhas ou como esposas. Mas já tem outras também que gostam e que vão por isso. Não. Eu não sou muito política, não tenho. Meu interesse é mesmo acadêmico, de entender mesmo como é que é essa sociedade, que ainda é patriarcal, né? Como é que a gente está mudando isso? Né? Nós estamos conversando aqui com a Cláudia, né? A Cláudia escreveu um livro, né? Esse aqui é o livro As Mulheres na Política Local. Ela atualmente mora na Bahia e eu falo aqui ainda mais mega internet, né? Que é a internet que nos dá cobertura, se a gente chega até a sua casa, porque a gente tem o apoio da mais mega internet. Portanto, o Espaço Capela recomenda. Se você não tem internet em Capela Nova é com a mais mega internet. Nós estamos conversando com a Cláudia. Cláudia, e como você vê política em Capela Nova, assim? Em Capela Nova, como em qualquer outro Você município do Brasil. Nós temos uma vereadora, né? Sim. Mas eu acho que poderia ter mais, né? Sim, a ideia é essa, né? Mais mulheres na política. Mas parece que a cidade pequena é mais difícil, né?
Não tem isso muito não, Luiz Carlos. A gente tem muitos municípios pequenos na Bahia que têm prefeitas há muito tempo. O que tem é a dificuldade da primeira, né? Tem alguns municípios do tamanho de Capela Nova que eles tiveram uma mulher, depois reelegeram ou tiveram outras. A gente tem um exemplo aqui de uma prefeitura similar a Capela Nova, não estou lembrando agora o nome, que ela teve 3 mulheres candidatas. E uma delas eu entrevistei. Né? Então, eram 3 mulheres candidatas. Então, por que isso? Porque as pessoas vão acostumando. Com certeza. Né? Então, assim, a primeira que entra é muito difícil, depois vai acostumando. Eu sempre falo assim, igual no futebol, a gente acompanha muito futebol ali, né? Aí o juiz tá aquele tumulto com o juiz. Aí tem aquele tumulto. Se chegar um e ter um soco nisso aí todo mundo vai. Né? Se agora ninguém deve, porque Exatamente. Né? Então, aqui eu tenho nesses anexos todas as prefeitas da Bahia, desde 1932, quando a gente começou a poder votar no Brasil, até hoje. Então, da Bahia, você conhece tudo da Bahia, então? Conhecer não sei, mas aqui a gente tem a lista com todas. E assim, muitos municípios repetem. Né? Ele tem uma mulher hoje, depois muda, depois volta outra mulher. Né? Nós temos uma que foi prefeita pela primeira vez com 26 anos. E ela já estava na terceira gestão quando eu entrevistei. Né? Então foi uma prefeita muito jovem. Mas também, e a capa retrata muito isso, que a gente não tem só mulheres jovens, nem mulheres brancas, a gente tem muita mistura. Da mesma forma que eu tenho uma muito jovem, eu tenho algumas que já se aposentaram. Uma dizia, eu estava aposentada, queria descansar, e aí foram me procurar. Então é muito diverso, né? Tem de todo jeito. Então você vai acabar uma hora, você vai acabar entendendo a política uma hora, não? Não, isso não. Você tem seu pai que já foi vice-prefeito, seu avô, seu pai, seu irmão. Vai faltar uma outra, vai ter a grande de você. Mas provavelmente nem isso. Talvez só eu votaria em mim. É o que acontece muito, né? Até para vereadoras, mesmo por conta da lei de cotas, né? A obrigatoriedade de ter mulheres nos partidos, muitos partidos eles têm mulheres somente como laranjas, né? Para ela se inscrever como candidata e depois nem ela vota. Isso mas mudou muito. Nós tivemos uma palestra lá com relação a isso aí. Só que eu não sei te explicar com relação a isso, mas mudou muito. Tem mudado. Mudou bastante. Né? Porque no começo também era obrigatório, mas o partido não tinha nenhuma punição por isso, e agora ele tem. Se ele não tiver mulheres candidatas, ele perde fundo partidário. Né? Então isso é importante também para as mudanças. O que você poderia dizer para a mulher hoje que pretende estar na política? Trabalhar. Né? A questão é trabalho, porque política não é pensar o individual, é pensar o coletivo. E esse é o grande equívoco, né? Porque a corrupção ela existe por isso. No momento em que a pessoa chega, ele deixa de pensar o coletivo para pensar o individual. E aí vem os nossos problemas. Eu até no dia que o Adel, meu atual prefeito, né? No dia que da apuração, eu consegui fazer uma entrevista com ele e até falei com ele. Que ele tinha vencido a eleição com, vamos supor, o Capela 4 e poucos votos, né? Sim. A partir do ele teve 2 mil, vamos supor que ele tinha 2 mil votos. Aí eu falei com ele, você foi eleito com 2 mil votos, agora você não é prefeito só da região, agora você é prefeito de todos, né? Exatamente, é a questão da democracia, né? Democracia é para pensar o todo e não somente os meus. Pensar os meus ou pensar em mim é os vícios que a política leva, né? Então, política não é para pensar individualmente, política é pensar o coletivo. E é esse o problema, né? Porque a política não é... Tanto é que eu falo muito de política aqui, mas como ideal de política. Né? Aquela história mesmo que as pessoas dizem, eu odeio política. Né? Não é para odiar política. Política é para a gente gostar. Mas só que daí para odiar. Porque a política é a única ação que é somente dos homens. Tem uma filósofa que ela vai dizer, olha, o labor os animais fazem. Os animais têm que comer, né? Fazer o ninho. O trabalho também, né? A casa do João de Barro, o mel que a abelha faz. Então, o trabalho a gente faz, os animais também fazem. Mas a política, que ela chama de ação, só os humanos fazem. E essa política que é a política para a liberdade. Né? E é essa aí que a gente tem que buscar. É complicado, porque muitas pessoas não pensam no coletivo, pensam só no individual. Aí o equívoco, são os vícios. Aí né? complica, porque em toda política tem que ser, ganhou, como eu falei, ganhou ele, é o prefeito de todos, né? Vereador de todos. É porque a política ela tem que ser por vocação, né? Ela tem que ser por amor. É quem gosta de gente e é quem gosta de problemas. Se não gostar de problemas, não serve. Mas eu estava falando no Gabriel que não gosta de política, mas na verdade o brasileiro, fora o brasileiro, ele pode até falar que não gosta de política, mas na verdade gosta.
Porque a prova disso foi do Conselho Tutelar há pouco tempo. Sim. Todo mundo falou que não, eu detesto política. Então, ia votar quem quisesse votar. Quase todo mundo foi Sim, né? porque envolve as pessoas, Porque as pessoas têm que a pessoa participar. parte só de preocupar quando na política, todo mundo vai e vota. Muita gente diz assim, eu só voto porque é obrigatório. Não é para pensar assim, né? O voto é uma conquista, é um direito, é um dever. É um direito que a gente tem, né? Sim. Escolher alguém. Então, se eu quero, mesmo que meu candidato não vai, eu sei que não vai ganhar, mas eu vou lá fazer o meu direito, né? Exatamente. Fazer valer a minha democracia. Isso tudo eu trato no livro, porque também eu sou professora de ciência política, né? E aí eu gosto muito de tratar desse negócio, né? Não é política para ser idiota, não, é política para não ser idiota. Porque se eu não participar, quem participa vai ficar no meu lugar, e aí a gente deixa outras pessoas. Vocês estão acompanhando aí uma aula de política, né? Não chega a ser isso, né? Mais um Somente pouquinho, mais um pouquinho. Eu acho que se eu continuar conversando muito tempo com a Cláudia aqui, eu vou acabar gostando da ideia e acabar entrando na política, mas não penso nisso. Que bom, né? Mas não. a política precisa de gente, né? E aí é aquela história, mas você luta só por mulheres na política? Não, eu acho que as mulheres têm que entrar, mas os homens têm que continuar, não é tirar um e colocar o outro, não. E muita gente fala isso, então as mulheres são melhores que os homens ou são piores? Eu digo, não, são humanos. Eu acho que as mulheres são mais sensacionalistas, vamos dizer assim, né? Acho que o homem é mais, acho que ele é mais autoritário, que é mais mandão, né? Mas é a nossa cultura, né? Que sempre foi assim, né? Elas A ainda têm medo. A gente tem que fazer o possível mudar, né? Exatamente. Né? Porque tem muita mulher mandona também. E ser mandão também tem seu lado bom, né? Querendo ou não querendo, ela vai mudar. Querendo ou não querendo, ela vai mudando, né? Aos poucos ela vai mudando. Né? Sim. Tem vários candidatos que já foram candidatos a prefeita, Sim. ao governo, exatamente. a presidente, né? Inclusive tivemos presidente Dilma, né? Então eu tenho aqui, ó, se você olhar, tem um gráfico da primeira mulher na Bahia até a última. O gráfico desceu bastante, né? Mas na época de Dilma o gráfico subiu, depois ele desceu de novo, né? Então aquela história de tudo que faz em algum lugar repercute em outro, né? Isso aqui é com relação à mulher, né? Isso aí na Bahia, o número de prefeitas que foram... Começou um pouco, com pouquinhas, né? Poucos municípios. Na hora que a Dilma chegou a presidente, estava aqui em cima. Aqui, né? Subiu. Depois caiu um pouco, cresceu não. Ai. A mulher, isso aqui é a relação à mulher na política, ó. Começou aqui em 1936, hein? Na Bahia foi. Começou com esse gráfico aqui, ó. Quando chegou no ano de 2012, já estava cá em cima. A mulher foi aumentando gradativamente, né? Isso. E aí muitas foram reeleitas, né? Tem muita prefeita reeleita na Bahia. E assim, igual eu te falei, diversidade. Tem de tudo. Tem mulher de prefeito que entrou lá. Uma delas me disse, entrei como laranja. Meu marido não podia, me lançou candidata. Mas eu gostei e continuei. Outra vai dizer, eu trabalhava com meu marido nos bastidores, mas mataram ele por conta de política. E aí eu vi que a luta dele não podia morrer com ele, então eu entrei. Mas aí você falou disso que ela entrou com o marido dela, ela entrou e ganhou, por exemplo. Mas aí como é que ficou a situação? Não, é isso. Ela assumiu? Isso, e ela começou a gostar. Né? Tem uma outra que diz o seguinte, ela diz o seguinte, antes, quando eu fui candidata, colocaram fulano de cicrano. Né? Aquela coisa que a gente fala muito aqui. Depois, ela disse que inverteu isso. Exatamente, depois inverteu. Ela disse que engoliu o nome dele. Mas assim, essas coisas, e muita violência também, né? Então vai a pena, né? Eu acho, né? Agora tem que gostar, é aquilo que eu te falei do lançamento. Quem está na política, ó, um bom pedido aqui, ó. Agora não é uma receita, eu não vou dizer como é que entra, eu vou dizer das que estão lá, e que vão dizer, olha, eu estou por isso, outra está por outra coisa. A conversa está muito boa, às vezes a gente for ficando, fica até o dia inteiro, né? Mas alguma coisa assim de importante? Não, é só isso mesmo, né? Deixa uma mensagem para o pessoal que acompanha a página de Passapé. Quem tiver interesse no livro pode entrar em contato comigo, ou tem pela internet também, né? E é uma honra quando eu vejo alguém lendo meu livro, né? Porque assim, é uma reflexão que a gente faz e que pode ajudar alguém em algum momento, né? Ou fazer alguém pensar alguma coisa, não é nem para dizer, pense como eu, mas dizer, poxa, né? Eu não sabia, por que as mulheres são tão invisíveis? Eu vou dizer, não, porque nos partidos as mulheres fazem o serviço de formiguinha, servir café, não sei o quê, né? Então, mas você vai mudando muito esse
situação vai mudando muito. Sim, sim. E muda é por aí, é mudar, leva tempo, né? É pela educação Pois também. é, leva tempo. Só esse livro aqui, quanto tempo você demorou para escrever esse livro? Bom, se for contar, eu entrei Juntando peça por peça? eu entrei na União dos Municípios da Bahia tem 17 anos atrás. Então ali eu comecei a ver como é que era tudo isso. Depois fiz o mestrado em 2007. Terminei em 2008, aí 2008 para 2012 foi o doutorado, pesquisando, perguntando, lendo sobre elas. E de 2012 para cá, eu estou só criando coragem para publicar e para deixar todo mundo a par disso aí. Parece ser muito interessante, né? A gente conversou aqui com a Cláudia, né? Agora. Ela mora na Bahia há 29 anos, né? Sim. E é autora do livro As Mulheres na Política. Se você interessa no livro, aqui o livro, com certeza tem um ótimo conteúdo, pode ter certeza disso. Se você interessar, entre em contato com a Cláudia, né? Sim. E é isso aí, a gente conversou aqui com a Cláudia, que foi um prazer enorme poder, a gente agradece ela poder conceder essa entrevista, né? Esse bate-papo foi aqui, e que possa ter um futuro melhor ainda, que quem sabe você pode entrar, não pensa, mas quem sabe você entra na política. Nunca se sabe, né? Agradecer então também aos ouvintes, né, do Espaço Capela, que é um espaço que cruza fronteiras, né? Eu fico em Salvador assistindo, né? Assistindo tudo que vocês passam. O pai não falou ontem, acabou a missa, vem cá, aí me chamou. Sabe aonde que eles assistiram a missa? Lá na Polônia. Também? O pai me chamou para assistir, nós transmitimos a missa, né? Lá na Polônia, a gente assistiu a missa lá na Polônia, porque era para o Espaço Capela. E que bom ver Capela Nova ultrapassando essas fronteiras. A gente procurando mostrar Capela Nova ao mundo, né? Sim. Quer se quer não, mas ela vai devagarzinho, vai. Sim, essa iniciativa de vocês, né? Assim, mesmo sem recursos, a gente sabe como é difícil, mas o Espaço Capela está crescendo. Pouco a pouco a gente vai ocupando espaço, né? Com certeza. O principal é levar sempre a informação e, antes de mais nada, com a verdade, né? Sim. A gente agradece mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Obrigada a você e ao Espaço Capela. Você possa ter sucesso nesse livro e quem sabe escrever outros mais, né? Ok, tomara, né? Muito obrigado a todos que nos acompanham e continue na paz Espaço Capela, que aqui você está sempre em primeiro lugar. Espaço Capela, aqui você tem emoção a todo momento. Esta foi mais uma realização na página espaçocapela.com.br. Produção e edição de José Carlos Barbosa, imagens de Afonso Geraldo.